Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar em um material bem denso, bem provocador. É uma fonte de áudio que explora a origem do nosso ego de uma perspectiva, assim, filosófica e espiritual bem particular. Uhum, E é bom deixar claro desde o começo, né? O nosso foco aqui é a jornada pessoal do ego. certo. A fonte até menciona um evento coletivo, algo sobre a Lemúria, mas a nossa missão hoje é outra. É entender como essa coisa que a gente chama de eu se forma e, mais importante, como ela se complica. E o ponto de partida já é, assim, uma rasteira no nosso senso comum. A premissa central é: a consciência evolui, o ego não. Exato. Segundo essa visão, o ego não sobe de nível. Ele só se enrola, se complica cada vez mais. É uma ideia que, nossa, vira mesa de muita coisa que a gente pensa sobre desenvolvimento pessoal, né? Completamente. A frase que abre a discussão é quase um soco no estômago. O ego não evolui, se complica. Isso é tudo. Ponto. É muito direto. Quando eu ouvi, eu tive que parar. Se o ego não evolui, então, o que está evoluindo? Que separação é essa entre consciência e ego? E o fascinante é como o material descreve essa jornada da consciência. Imagina uma escada infinita, sabe? Ok. A consciência que anima, sei lá, um mineral. Depois de eras, ela não fica lá parada. Ela desperta e se torna a consciência de uma planta. A consciência vegetal, por sua vez, um dia desperta como animal. A animal como humana. E a escada continua, não para por aí. A humana pode despertar como anjo, arcanjo. É um fluxo constante. E a linguagem usada para descrever isso é muito bonita, quase poética. Muito. O verso inteiro está vivo, né, e aspirando a algo mais. Totalmente. E aí, em contraste total com isso, vem o ego. A fonte usa uns termos bem fortes para descrever. Eu notei. Uma larva, uma besta interna. É essa estrutura que controla tudo. Nossos corpos físico, etérico, astral, mental. A personalidade, então. Exato, a personalidade. Essa casca que se forma sobre a consciência verdadeira. E isso leva a uma das ideias mais radicais da fonte. A necessidade de morrer para viver. Morrer para viver? Ou seja, para o nosso ser real, a consciência, poder se manifestar, essa besta interna, o ego, precisa ser desmantelado. Certo, a imagem é forte. Mas se o ego é essa complicação, essa larva, como isso começa? Uhum. Se a consciência vem subindo essa escada toda, mineral, vegetal, animal, em que ponto do caminho a gente pega esse passageiro indesejado? E aí que a coisa fica muito interessante. A perspectiva é que as raízes disso são pré-humanas. Começa lá atrás no reino vegetal. Do reino vegetal, como assim? Pensa na experiência de ser uma planta por milênios. A essência ali precisa lutar por luz, buscar água, competir por espaço. Essa luta constante, essa persistência, desenvolve o que a fonte chama de princípios psíquicos. Princípios psíquicos. O que seria isso na prática? Imagina a teimosia de uma raiz de árvore que cresce através do concreto para achar água, sabe? Sei. A fonte sugere que essa força, essa vontade vegetal, é a semente do que em nós vira uma emoção, como a obstinação ou o desejo. E essas experiências vão se acumulando, tipo, num HD cósmico, que eles chamam de memória da natureza, o nosso inconsciente. Nossa, e depois vem o reino animal, imagino. Exato. A consciência salta para o corpo de um animal. Agora, além de buscar sustento, ela precisa se mover. Aprende a caçar, a fugir, a lutar por território. Certo. Essa nova camada de experiência desenvolve o que vai ser, no ser humano, o nosso centro motor e nosso centro instintivo. O reflexo de luta ou fuga, a territorialidade, tudo isso é gravado nesse mesmo HD, sabe? Somando-se às memórias do reino vegetal. Caramba, isso muda tudo. Quer dizer que a minha impaciência no trânsito, aquela raiva súbita, pode ser um eco de uma consciência animal lutando por território há milhares de anos? Essa é exatamente a proposta. Faz um certo sentido. A gente sente que essas forças são mais antigas que a gente, né? Que carregamos dentro de nós um zoológico no nosso inconsciente. Ok, então chegamos no ponto de virada. A passagem para o reino humano.
Se até agora eram só sementes, é aqui que a complicação realmente começa a tomar forma, certo? É o momento decisivo, porque é aqui que surge uma ferramenta nova e poderosa: a mente racional, o centro intelectual. A mente. Enquanto os animais operam com uma mente instintiva, a consciência humana precisa, ao longo de muitas e muitas vidas, construir do zero uma mente capaz de raciocinar, de analisar, de projetar. E como a fonte descreve essas primeiras experiências humanas? Imagino que não era nada glamuroso. Nada. A descrição é de vidas muito básicas, quase animais. Sobrevivência pura. O foco era 100% em sobreviver. Comer, procriar, buscar abrigo, se defender. O intelecto era rudimentar, incapaz de planejar coisas complexas, sabe? Como construir uma máquina ou escrever um livro. Entendi. E a fonte até argumenta que a natureza ainda mantém, em certas regiões isoladas do planeta, grupos humanos que vivem nesse estágio mais simples, mais conectado com os instintos. Certo. E é justamente esse intelecto em desenvolvimento que se torna o terreno fértil para o ego brotar. O argumento é o seguinte: os animais não têm ego, porque não têm essa mente racional capaz de criar conceitos sobre si mesmos. Faz sentido. No ser humano, as escolhas do dia a dia, os hábitos que a gente forma, as coisas de que a gente gosta e não gosta, tudo isso processado pelo intelecto, começa a criar o que eles chamam de agregados psíquicos. Agregados psíquicos. É como se cada hábito, cada opinião, virasse uma coisinha autônoma dentro da gente. Exatamente essa a ideia. Eles começam a funcionar de forma independente. E a metáfora que o material usa é muito forte. Qual? É como se a nossa consciência original, a nossa essência, que é pura, sem forma, fosse sendo lentamente engolida ou engarrafada por essas partes mentais. Engarrafada. Sim, cada garrafinha tem um rótulo. O ego do orgulho, o ego da inveja, o ego que adora reclamar das segundas-feiras, o ego que precisa ter sempre a razão. Essa imagem da essência sendo engarrafada é assustadora. Como a gente percebe isso no dia a dia? Onde essa complicação aparece na vida real? Não é só sobre grandes defeitos como orgulho e inveja, imagino. Não. É aí que o conceito se aprofunda. A fonte descreve 3 fases sucessivas de complicação do ego. Certo. A primeira é a do homem comum da Terra. É o ego mais básico, mais grosseiro, a raiva que explode, a preguiça que domina, a gula. Ok, essa é fácil de identificar. E a segunda? A segunda fase é a do homem culto ou educado. Aqui o intelecto se desenvolveu. O ego não é mais tão primitivo. Ele se sofistica. Isso, ele se torna mais sofisticado, mais intelectualizado. É o ego que se orgulha do seu conhecimento, que debate para provar que está certo, que despreza os ignorantes. É mais sutil. Já fica mais difícil de pegar. E a terceira, que o material aponta como a mais perigosa? É a fase dos eleitos ou escolhidos. Nesse estágio, o ego se torna mestre do disfarce. Ele assume uma aparência angélica e divina. Como assim? É o ego da pessoa que se considera espiritualizada, que faz caridade, mas secretamente quer que todos vejam e admirem sua humildade. Ela se sente um mestre, um guia, superior aos outros em sua virtude. Nossa. A fonte chama esse de eu-anjo e diz que ele é o mais perigoso de todos, porque é quase impossível de ser detectado pela própria pessoa. Uau, isso é desconcertante, porque vira de cabeça para baixo a nossa ideia de progresso. Exato. A gente acha que se tornar mais culto ou mais espiritual é evoluir, mas nessa perspectiva pode ser só uma sofisticação do ego, uma complicação maior ainda. A complicação atinge o seu auge. E isso nos leva diretamente aos conceitos de karma e recorrência, que são o motor dessa repetição toda. Certo. A explicação é que, dentro dessa multidão de egos, existem alguns que são os chefes da gangue. São os eus causa. Pera um pouco, eus causa? Como assim? Pensa neles como os programas principais rodando no seu sistema operacional. Eles definem as regras gerais da sua vida.
Ok. São os nossos egos mais fortes, os que realmente geram o karma e nos prendem num ciclo de repetição. São eles que definem o que a fonte chama de nosso traço psicológico pessoal e nos fazem, vida após vida, repetir as mesmas comédias, dramas ou tragédias. Nossa, a consequência disso é pesada, né? Isso é muito mais radical do que parece. É muito. A fonte está basicamente dizendo que aquela briga que eu sempre tenho com um familiar, ou o tipo de chefe com quem eu sempre acabo tendo problemas, não sou eu escolhendo ou reagindo, mas um personagem interno, um eu causa, repetindo um roteiro. Exatamente. Isso tira completamente a nossa sensação de autonomia. A implicação é essa, que somos, na maior parte do tempo, atores inconscientes em nossa própria peça, repetindo papéis que nem sabemos que existem. Caramba! O drama familiar que se repete, o mesmo padrão de relacionamento que sempre dá errado, o mesmo tipo de problema financeiro. Nessa visão, tudo isso seria obra desses personagens internos nos puxando pelas cordas? E existe um limite para essa repetição. Ou a gente fica nesse loop para sempre. Existe um limite bem definido. O material fala em um ciclo de 108 existências no reino humano. 108? Esse seria o tempo cósmico que temos para fazer o trabalho, que é identificar e desintegrar esses egos para libertar a consciência. E se a pessoa não conseguir? O que acontece no final da 108ª vida? Se o trabalho não for feito, o ciclo se encerra, e então as forças da natureza levariam essa essência engarrafada para um processo de reciclagem cósmica. Reciclagem? Eles usam termos fortes como segunda morte ou a descida ao abismo ou inferno. Mas essa ideia de abismo e inferno soa muito como uma punição, quase como o inferno de algumas religiões. A fonte diferencia isso de alguma forma? Porque parece um conceito bem pesado. Sim, é uma pergunta importante. A ênfase dada não é na punição eterna, mas na purificação. A lógica é que nesse local, ao longo de um período de tempo muito longo, todos esses agregados psíquicos, todas as garrafinhas do ego, seriam destruídos à força. Desintegrados. Desintegrados pela natureza. A essência, então, seria libertada, limpa e pura. E aí ela reiniciaria toda a jornada evolutiva desde o começo, lá do reino mineral. Para um dia, muito tempo depois. Exatamente, ter uma nova chance com um novo ciclo de 108 vidas humanas. Entendi. É menos um castigo e mais um reset cósmico forçado. Ainda assim, é uma ideia bem intensa. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Vamos lá. O que estamos tirando dessa análise é, primeiro, essa distinção radical entre a consciência, que está sempre subindo uma escada, e o ego que só se enrola. Certo. Segundo, a ideia de que essa complicação não surge do nada. Ela tem raízes profundas, começa lá nos reinos vegetal e animal e se cristaliza de vez quando a gente desenvolve o intelecto. Perfeito. E por fim, o mais impactante talvez, que estamos presos num ciclo de repetição, o karma, que é dirigido por esses eus causas, esses personagens principais do nosso teatro interno. A síntese é perfeita. E essa última imagem, a do teatro, nos deixa com uma reflexão final, que vem direto do material. Ah, é? A fonte diz que quando finalmente conseguimos eliminar esses eus causas, esses atores que controlam o nosso roteiro, algo curioso acontece. O palco do teatro de nossa vida fica vazio. 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 E isso levanta uma questão... Uma questão que dá um frio na espinha, imagino. Exatamente. O pensamento final é este. Se o palco da nossa vida ficasse subitamente vazio, sem os papéis que repetimos todos os dias, sem os dramas e as comédias de sempre, o que nós escolheríamos colocar nele? Que nova peça, uma de nossa própria autoria consciente, finalmente começaríamos a encenar?